Boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. 19 horas em ponto, estamos ao vivo neste domingo, dia 14 de junho. Terminou agora há pouco o jogo da Holanda e do Japão. Jogo emocionante até o final. Aliás, eu acho muito bonita essa combinação da Holanda com o Japão, um laranja, um azul mais forte. É um jogo, não sei, esteticamente bonito. Também foi um jogo bom de assistir. Essa Copa está oscilando entre jogos muito ruins e alguns jogos que está dando para a gente assistir. Eu acho que o jogo do Brasil, inclusive, entra naquela do jogo que está dando para a gente assistir, porque eu não gostei muito daquela apresentação, mas este não é um programa que seja conhecido por fazer boas análises futebolísticas, né? Nós temos aqui outra missão. Nossa missão às vezes é repercutir alguma coisa que tenha sido dita na semana, ou contribuir para o debate público, ou trazer alguma questão que tenha ficado esquecida. E o nosso programa de hoje ele é extremamente importante, porque nessa condição de tentar esconder aquilo que o Tariflávio fez de ruim para o Brasil, toda essa encenação de entregar para os Estados Unidos argumentos para atacar o Brasil como país, porque esse é o problema. Não é só atacar o governo Lula, o que já seria, de alguma maneira, uma traição, porque, afinal de contas, por mais que você seja oposição, o governo Lula é o governo que está hoje comandando o Brasil. Mas o que foi feito ali pelos irmãos Bolsonaro foi entregar para os Estados Unidos, para Donald Trump, argumentos para que ele ataque o Brasil de diversas formas, incluindo aí a possibilidade real eu estava lendo notícias agora há pouco, né, de embargar, por exemplo, as vendas de petróleo brasileiro, porque haveria a possibilidade, quem sabe, um diz-que-me-diz-que, de que alguns desses valores poderiam estar sendo usados para lavagem de dinheiro do PCC ou do Comando Vermelho. Enfim, é uma coisa muito complicada isso que está acontecendo, e para diminuir a visibilidade dessa questão, essa semana a extrema-direita recolocou em pauta uma outra questão extremamente importante que dá o título para a nossa live de hoje. Vamos falar sobre crianças e adolescentes e essa pretensão de que a extrema-direita consiga reduzir a maioridade penal no Brasil. Isso, obviamente, tem uma função política hoje, que é blindar o Tariflávio, blindar o escândalo Master, blindar o escândalo da Refit que está vindo aí. Mas isso vai colocar as nossas crianças numa situação bem mais complicada e por isso que precisamos discutir essas questões. Veja só, o nosso papo hoje não é se você acha ou não acha que deve aumentar ou diminuir a maioridade penal, não está no campo do eu acho, não está no campo das coisas que a gente politicamente poderia até definir, não está no campo do eu gosto de proteger mais crianças, não, eu quero expor as crianças, não. Nós vamos conversar hoje com uma pessoa que vai trabalhar o argumento neurobiológico, o argumento médico, porque sim, há pesquisas no campo de uma parte da ciência dura que demonstram que crianças e adolescentes até uma determinada idade não têm ainda capacidade de discernimento efetivo. E é nisso que nós vamos trabalhar efetivamente. Por quê? Para ajudar você, quando for fazer esse debate público, porque todos nós vamos ter que nos engajar nisso, para ajudar você a ter conhecimento suficiente desses parâmetros médicos que não são muito conhecidos, tá? A gente tem, assim, uma visão, a gente que é educador, quem é professor tem uma visão disso, mas existe muito mais conhecimento acumulado sobre essas questões para ver se a gente consegue barrar essa insanidade e essa sandice. Porque se continuar desse jeito, daqui a 10 anos nós vamos estar encarcerando crianças de 8 anos, porque você sabe que a extrema-direita faz isso. A extrema-direita acha que as crianças, principalmente negras, periféricas, crianças em atrito com a lei, essas não são desculpáveis. Essas têm amplo conceito e conhecimento do que fazem. Agora, os filhos do Bolsonaro, por exemplo, quando atacavam o STF, quando falavam absurdos e crimes, ali o ex-presidente Bolsonaro vinha a público dizer que eram meninos. Tinham se excedido, né? Como o ex-juiz Sérgio Moro, quando sabendo dos crimes que cometia enquanto ministro ou enquanto juiz, pedia escusas. Não, eu quero pedir escusas, se me passei, sabendo do que tinha feito. Então veja como a extrema-direita opera. Para os criminosos brancos, de colarinho branco, criminosos ricos, há um perdão, uma tolerância, há a ideia de que se equivocaram, de que não é possível a gente julgar uma pessoa dessa maneira. Agora, para crianças,
crianças, especialmente periféricas, especialmente em situação de atrito com a lei, essas já têm o seu destino completo e estabelecido. Para essas nós temos que ter o rigor da lei, encarcerar, se possível marcar na pele para que nunca mais essas crianças possam sobreviver sem a mácula de um dia ter cometido esses processos, né, esses atos que de alguma maneira lhes levam a serem julgadas pelo nosso sistema judiciário. Então nós vamos discutir exatamente isso aqui com um convidado que é uma das pessoas, eu já referi isso algumas vezes, mais humanas que eu conheço e que tem essa capacidade, esse olhar diferenciado também por ser médico. Antes de trazer o nosso convidado, entretanto, eu quero chamar a atenção sempre para que a gente possa fazer aquele trabalho coletivo nesse espaço, esse ecossistema progressista do qual o 247 faz parte, tem orgulho de ter sido um dos primeiros. Ele não foi ganho nem conquistado de graça, né? Nós sabemos todo o trabalho que vem sendo feito de 2010, 2013 para cá, para que se consolidasse um ecossistema progressista que tem sido de extrema valia, especialmente na época das eleições. Já aconteceu isso em 2018, aconteceu isso em 2022, e esse ecossistema deve ser essencial também agora em 2026, mas ele só é forte, só se sustenta por causa dessa relação simbiótica que nós temos entre quem está desse lado, do 247 especialmente, mas de outros veículos também, e vocês que estão do outro lado, que não só participam, como são constituintes dessa força que vem contrabalanceando essa comunicação hereditária que nós tínhamos no Brasil, dessa mídia monopolista. Então, eu sempre peço que vocês se inscrevam nos canais do 247, seja no Facebook, seja no YouTube, seja no Twitter. E se você, depois de se inscrever, puder se tornar membro, você colabora com a possibilidade de a gente continuar fazendo um jornalismo de primeira linha, continuar buscando esses espaços de informação e mantendo toda essa engrenagem funcionando, que não é simples, não é fácil, e especialmente em época de eleição, que nós sofremos muito com as penalizações do algoritmo, sua ajuda, sua participação são necessárias, e eu quero já de imediato aqui agradecer ao Fábio Potter, que se tornou membro, e agradecer a Silmara de Andrade Avelar, também se tornando membro conosco, agradecer demais a todos vocês, pedir que vocês se inscrevam, pedir que vocês participem conosco aqui, compartilhem esse link para que o nosso papo de hoje possa chegar a mais pessoas que precisam conhecer os argumentos que vão ser colocados aqui. Dito isso, se você puder também buscar ali no YouTube o canal Fernando Horta e se inscrever, ajuda bastante. Nós temos um canalzinho artesanal ali, feito a 4 mãos praticamente, que também está chegando aí aos seus 50 mil inscritos, e a gente agradece demais o apoio de vocês. Dito isso, deixa eu trazer ao palco o nosso convidado de hoje, agradecendo demais o tempo, agradecendo demais o cuidado, agradecendo demais a atenção do Dr. Nelson Ninzenbaum, que é médico, é psiquiatra, atua há muito tempo dentro desse espaço interessante entre a ciência médica, as informações estatísticas, as pesquisas de ponta. Nelson é um daqueles médicos, eu acho que isso devia ser de todos os médicos, mas não são todos que fazem isso, mas é daqueles médicos que é incansável em aprender, o tempo inteiro está ali labutando em cima de artigos e de vez em quando compartilha isso nas suas redes. Aliás, peço que vocês sigam o Dr. Nelson Ninzenbaum nas redes para acompanhar esse tipo de situação também. E hoje aceita tratar desse tema tão complexo, tão complicado e com tantas visões a respeito disso, né, Nelson? Porque parece que todo mundo tem uma opinião sobre tudo, mas há algumas coisas em que essa opinião precisa ser balizada com dados científicos e que as pessoas precisam refletir um pouquinho. Porque hoje pode parecer, Nelson, que essas medidas de diminuição de maioridade penal são apenas para pessoas, para crianças e adolescentes distantes de cada um de nós, né? O meu filho nunca vai fazer isso, o meu filho nunca vai fazer aquilo, o meu filho não está num espaço social de perigo, nem em oposição contra a lei, então eu não preciso me preocupar com essas coisas. E aí vem o problema, porque a gente acaba operando um alargamento da mão dura do judiciário em cima de pessoas que efetivamente não têm essa capacidade, não têm esse conhecimento todo, né? Então, o ponto central de vista médico aqui, que eu imagino, é que essa imputabilidade penal, esse aumento a diminuição da maioridade penal pressupõe
uma capacidade plena, ou seja, que os nossos jovens têm uma capacidade plena de autodeterminação e que o seu substrato neurológico, ou seja, o seu desenvolvimento neurobiológico já está completo. E essa é uma informação que a ciência médica, que a psicologia, a ciência da psicologia e todos os estudos neurológicos mostram que não, que a gente precisa tratar o cérebro até uma determinada idade como um cérebro em desenvolvimento e não como um cérebro maduro, né? E é exatamente porque ele precisa ser considerado como um cérebro em desenvolvimento é que nós, inclusive, podemos imaginar que esse processo educacional tem maior a abrangência e maior importância nos jovens, porque ele está em processo de transformação, né? Então, pensar nessa trajetória de maturação, porque ela se choca diretamente contra o argumento da extrema-direita. Então, eu quero te receber direto aqui, Nelson, e te dar uma boa noite e te perguntar já de imediato como... Desculpa, aconteceu alguma coisa aqui, mas te perguntar de imediato como é que você vê essa tentativa, que não é nova no Brasil, de diminuir a maioridade penal e começar a encarcerar e culpabilizar crianças cada vez mais jovens, cada vez mais cedo. Fernando, boa noite a toda a nossa nobre e querida audiência, muito obrigado pelo convite, estou muito honrado de estar na tua companhia. Olha, Fernando, acho assim, muita coisa que você já adiantou assim, do ponto de vista conceitual, de política pública, de ação de Estado, de deveres e poderes do judiciário e das consequências, né, de uma atitude tão deslocada dessa. Mas eu queria talvez iniciar a exposição passando um dado para a nossa audiência, que é um dado muito pouco conhecido, que é um dado que apareceu na neurociência no finalzinho do século passado, lá em 98, 99, que é o seguinte: o nosso cérebro é um conjunto de bilhões de neurônios, bilhões de unidades funcionais, como se fossem transistores de um computador, né? A diferença entre um computador e o nosso cérebro é o seguinte: um transistor, um computador, ele só se relaciona com o que está atrás dele e com o que está na frente dele. Os nossos neurônios, eles têm numerosas conexões. Alguns neurônios em algumas regiões do nosso cérebro, eles se conectam com até 100 mil outros neurônios. Isso formam circuitos cerebrais. É nesses circuitos que acontece o fenômeno que a gente chama de mente, certo? Então, diante dessa possibilidade de você ter bilhões de neurônios, cada um deles se relacionando com milhares de outros neurônios, as possibilidades de conexões são na casa de trilhões. Por isso que o cérebro é quase tão complexo quanto o universo inteiro. É muita coisa, é muito número, é muita informação transitando, sendo processada ao mesmo tempo. A questão da idade... Aqui, agora nós temos um fenômeno neurobiológico que está relacionado diretamente a essa idade de 16 anos. Vamos pensar num cérebro que está crescendo, está lá a criança de 12 anos, ele já tem centenas de bilhões de conexões formadas. Nessa fase, entre os 12 e os 20 anos de idade, nesse período mais ou menos de 7, 8 anos, que é a adolescência, 30% dessas conexões são perdidas. É um fenômeno que neurologicamente a gente chama de pruning, que significa poda. É como se a gente estivesse cuidando de um jardim, num dado momento do desenvolvimento das plantas, a gente faz uma poda para estimular um novo surto de crescimento, de fortalecimento de uma planta mais resistente, mais saudável, mais bonita. Parece que o nosso cérebro ainda não se sabe o porquê disso, qual é o verdadeiro objetivo disso, mas o que a gente sabe é que este processo acontece. Ou seja, entre 12 e 18 anos, nós estamos lidando com um cérebro que perdeu 70% das suas conexões e está trabalhando numa capacidade operacional muito mais baixa do que a anterior e do que será a posterior. Isso explica, em parte, por que o cérebro do adolescente é tão instável, por que o adolescente sofre tanto, por que o adolescente tem tantas dúvidas, por que ele tem um período de vida tão conturbado, porque é justamente nesse período que coincide com fatores da nossa sociedade, onde ele é exposto a situações cada vez mais complexas que vão exigir dele
decisões de adulto e um cérebro que está passando por uma transformação, que não está operando a plena capacidade, que está cheio de instabilidades, que está bombardeado por hormônios que não existiam na fase anterior do seu desenvolvimento, que está vendo alterações no corpo, na sua forma do corpo, na sua potência muscular, na sua altura, em todas as suas características físicas, enfim, né, tem toda uma transformação muito grande, e o cérebro não passa por menos transformações. Então, fica muito claro, né, que ainda que tivéssemos um sistema de educação no país, ainda que tivéssemos uma cultura na nossa sociedade capaz de transmitir valores mais seguros para esses jovens, valores mais coerentes, valores nos quais eles realmente pudessem se ancorar e se sentirem seguros para seguir incorporar esse conhecimento abstrato, que são os valores morais, os valores éticos, nós estaríamos fazendo isso no período errado, porque é um cérebro que não está na condição ideal de aprender este tipo de conhecimento com este tipo de complexidade. E aí nós temos o lado mais perverso da coisa, Fernando, que é uma coisa que não faz parte diretamente do nosso tema, mas é uma realidade. Nós vivemos em uma cultura, nosso país vive hoje um processo cultural que colocou na presidência da República um sujeito que tem idade mental de 12 anos. Que seria Jair Bolsonaro. Mas deixa eu te perguntar duas coisas, porque tu traz duas informações importantes aqui. A primeira é nos trazendo essa ideia de que o cérebro, nesse período, entre 12 e 20, alguns estudos apresentam até 25 anos para esse sistema do cérebro se finalizar, né? Mas vamos colocar aí esse espaço. Nesse período, o cérebro perde as suas sinapses, reconstrói-se praticamente diariamente, é isso? Ou seja, a criança com 12 anos que foi exposta, vamos supor, né, com 12, 13 anos, ela teve ali uma educação jesuíta, com aquele padre jesuíta enlouquecido, moralmente correto. Ela não necessariamente guarda isso quando ela faz 13, 14, 15, porque o cérebro está em expansão, perdendo e ganhando essas conexões e, portanto, podendo alterar completamente a percepção do indivíduo. É certo isso? Sim, ele vai passar por um processo de ressignificação de tudo aquilo que ele aprendeu, até porque ele está confrontado diariamente com uma realidade diferente daquela onde esse conhecimento foi transmitido ou simplesmente... Esse era o segundo ponto que eu ia te perguntar. Então, mesmo que nós tivéssemos todas as nossas crianças no Brasil alimentadas, colocadas na caminha quentinha, bonitinha, para dormir 8 horas por dia, 9 horas por dia, 10 horas por dia, que nós tivéssemos todas as crianças dentro de um ambiente de afeto, de cooperação, com uma visão de futuro, pensando na sua transformação, ainda assim, essa idade específica de 12 até os seus 20 anos seria uma idade tremendamente complicada, porque internamente está havendo toda essa transformação neurobiológica. Então, ainda assim, seria justo que nós considerássemos que essas crianças operassem em limites, muitas vezes, em ações éticas que nós poderíamos achar condenável e que nós estaríamos que estar exercendo o nosso poder social ali de controle. Quer dizer, o senhor traz duas informações, uma eminentemente biológica, olha, essa coisa está mudando, e a outra sociobiológica, mostrando que, mesmo que tivéssemos todas as condições, ainda assim as crianças precisariam perceber essa situação. Então, esses dois primeiros pontos são importantes, né? Porque normalmente a direita diz assim que o adolescente sabe o que está fazendo. Eu tenho visto isso tremendamente, inclusive está circulando aí nas redes pela direita um videozinho curto que aparece, acho que 6 ou 7 meninos de diversas idades, negros, a gente vê que são de periferia, porque o vídeo está sendo filmado de baixo para cima, e eles estão carregando supostamente celulares da Apple, 3, 4, 5, 6 na mão, dançando, indo para frente e atrás. É um vídeo que não diz absolutamente nada, a gente não sabe se aqueles são celulares mesmo, se são reais, como é que conseguiram, se não conseguiram, mas a direita já usa aquilo como demonstração
e uma interpretação muito racista de que ali estariam os delinquentes. E aí surge esse argumento, o argumento de que o jovem já sabe o que está fazendo, né? E que, portanto, ele já poderia ser penalizado, porque se ele é capaz de matar, se ele é capaz de roubar, se ele é capaz de cometer alguma monstruosidade, então ele já é capaz de ser penalizado. O senhor concorda com esse tipo de manifestação? E o que a medicina e a neurociência fala sobre esse tipo de argumento especificamente? Olha, eu acho que primeiro temos que colocar a questão na devida dimensão estatística, né? A fração dos adolescentes vamos dizer, que tem condutas criminosas, tem condutas delinquentes, ela só tem a dimensão que tem porque a imprensa amplifica, né? Isso, só me dá um fatos. parênteses aqui para trazer os números, para fortalecer. Olha, segundo o SINASE, porque eu fiz essa pesquisa, que é o sistema que regula, né, que captura esses crimes, coloca tudo em dados para a gente verificar, né? Os atos infracionais que levam adolescentes à privação de liberdade, ou seja, os atos que levam a gente prender as crianças, eles estão esmagadoramente em roubo, 38,1% deles, tráfico e associação do tráfico de drogas, 26,5%, e isso significa o menino que é aviãozinho, que vai levar comida para o tráfico, não necessariamente o cara que está portando armas, e apenas 8,4% com referência ao homicídio. Os crimes, majoritariamente, são crimes contra o patrimônio que o jovem oferece. Então, aquele argumento que diz assim, mas o estuprador, o menino de 12 anos que atacou um outro... Gente, o levantamento desses crimes hediondos de menores é menos de 3% do total de crimes cometidos pelos menores. Veja, não é nem 3% do total de crimes cometidos. Pega os crimes cometidos por menores e só 3% se enquadram nessa categoria de hediondo que o Dr. Nelson está colocando aqui. Desculpa ser muito longo, mas... E a partir daí a gente reitera esse teu argumento sobre a estatística nisso tudo. Então, mas eu diria o seguinte, quer dizer, a porcentagem de jovens menores de 18 anos que entra no mundo infracional, no mundo da delinquência, é muito pequena em relação ao todo, né? Eu estou colocando isso pelo seguinte, porque existe uma coincidência muito mais até do que razoável, né, entre essa população que tem essa pequena população de menores que tem comportamento delinquente e crianças e adolescentes que têm condições de saúde mental que os deixam expostos a justamente ter uma capacidade menor de julgamento moral, capacidade menor de avaliar risco, capacidade menor de conter seus impulsos e que os leva, então, facilita a ação delinquencial, né? Existem transtornos de personalidade, existem alguns outros transtornos orgânicos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu concretamente comigo no consultório. Um camarada que eu atendi próximo dos 30 anos de idade, que estava internado numa clínica para desintoxicação. A causa da internação dele foi dependência química de cocaína. Onde ele ficou dependente de cocaína? Na prisão. Por que ele foi parar na prisão? Porque ele era um menino muito mal comportado na escola, agitado, um pouco agressivo, tirava nota baixa, foi expulso de 3 escolas, nenhuma escola queria mais aceitá-lo. Ele foi para a rua, e na rua ele acabou aprendendo um jeito de sobreviver na sociedade, que foi se envolver com tráfico. Aos 18 anos acabou preso, aos 19 estava na prisão já dependente de cocaína, ficou alguns anos preso, saiu da prisão, foi para a clínica psiquiátrica e ficou internado. Bom, estando no consultório, eu tirei uma história clínica muito detalhada dele e tinha um evidente diagnóstico de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Esse rapaz me contou, com clareza na consulta, que ele não conseguia estudar, porque ele não conseguia ler um livro, ele não conseguia acompanhar um texto, ele não conseguia ver um filme, ele não conseguia prestar atenção numa aula. E uma vez tratado, diagnosticado e tratado, 2 semanas depois, ele voltou no consultório chorando de emoção, porque ele tinha conseguido pela primeira vez na vida dele ler um livro. Então, esse menino que não teve nenhuma chance de uma assistência médica na sua infância,
e de um diagnóstico e de um tratamento digno para a sua condição, ele acabou caindo no crime por falta de atenção médica, por omissão do Estado, né? Ele certamente é apenas um número numa estatística muito grande de rapazes que passaram pelas mesmas dificuldades, em vez de ter o seu problema de saúde mental diagnosticado e tratado, eles foram confrontados como delinquentes já pelo simples fato de terem uma doença que ninguém estava enxergando como doença, caem no mundo do crime, já vão para o sistema de exclusão prisional, etc. e tal, e aí lá eles acabam adoecendo mais ainda, porque lá na prisão eles vão aprender, vão ser expostos, vão ser obrigados a fazer coisas que nenhum de nós, na vida livre, seríamos expostos, seríamos obrigados a fazer. Esse menino que eu tratei é um exemplo, mas devem ter dezenas de milhares iguais a ele no Brasil afora. E eu estou falando de uma condição clínica. Existem outras condições clínicas que podem deixar o menor sem condições realmente de ter consciência de qual é o seu lugar na sociedade, o que ele está fazendo, o que ele pode fazer, o que ele deve fazer, o que vai ser bom para ele, o que não vai ser bom para ele, o que vai ser bom para a família dele, o que não vai ser bom, quais são as perspectivas de futuro que ele pode ter ou que ele não pode ter, enfim, né? Todo esse conjunto. Então, nós temos uma estatística, sim, de agravos de saúde mental muito importantes, muito prevalentes, que não são diagnosticados nessas crianças, levando eles a uma situação catastrófica, e eu me preocupo realmente com este menor de idade que vai parar na prisão, como foi o caso desse meu paciente. E é isso que é importante a gente colocar aqui, né? Se a gente está falando, e tem um internauta nosso aqui, física e matemática, já vou trazer a pergunta dele, que ele é muito pertinente, né? Porque assim, nós estamos tratando de uma lei que está sendo vendida para a sociedade como se fosse parte de uma grande solução para o problema da segurança pública. Então, o que a extrema-direita diz? Vamos diminuir a maioridade penal, que hoje está em 18 anos, vamos trazer... Tá ruim. Tem alguma coisa acontecendo aqui do lado. Enfim, vamos reduzir essa maioridade penal para 16 anos, e com isso a gente vai tornar o Brasil um país mais seguro. Na realidade, nós estamos trabalhando de uma faixa entre 0,9% e 1,5% dos crimes no Brasil que são cometidos exatamente por esse grupo, né, de menores infratores. Se você reduzir a maioridade penal para 16, quase todos esses crimes, nós vimos ali quase metade deles ligadas ao tráfico de drogas, ou seja, são jovens que, sem perspectiva de futuro, acabam sendo chamados, né, a participar dessas grandes organizações criminosas urbanas que funcionam nas nossas cidades. Se você reduzir a maioridade, esse jovem de 16 e 17, ele vai passar a ser o jovem de 14, de 13, né? Porque ele vai estar fora. Vamos reduzir para 16. O tráfico imediatamente reduz a forma de buscar esse jovem para 14, 13 anos. E daqui a 5 anos, nós vamos estar discutindo a redução da maioridade penal para 14, 13 ou talvez 12 anos, porque nós vamos ter consistentemente mais 1% de crimes cometidos por crianças de 12 anos. Então, veja, essa é aquela situação que a gente está enxugando gelo, que essa solução não é uma solução viável. Ninguém aqui está tentando negar o problema que existe, que é essa criminalidade em populações menores de 18 anos. Agora, a solução que é apontada não vai resolver o problema e vai piorar. E aí entra a pergunta do nosso internauta, porque ele estava dizendo exatamente isso. Olha, se na realidade, está aqui até a fala dele, se apenas 3% dos menores são os homicidas, ou seja, se essa lei vai penalizar só esses 3%, então não tem prejuízo. Qual é o problema de passar? O problema, meu caro, é a cascata jurídico-social que isso gera, né? Porque você baixa a maioridade penal, não é só para crimes de homicídio, você vai começar a enquadrar crianças em todos os crimes brasileiros a partir de 16 anos. Isso significa que aquele jovem que está fumando um baseado com 16 anos, que ele não seria imputável, a partir de agora ele é dentro da legislação de drogas, ou seja,
É um engodo de que isso seria só para crimes hediondos. É um engodo você achar que a redução vai ser só para crimes hediondos. Não, ela pega todo mundo. E aí, como o doutor Nelson está dizendo aqui, uma coisa é o jovem de classe média, branco, atendido ou supostamente atendido por uma família que, de repente, se vê aí numa situação envolvido num crime contra um cachorro, matou um cachorro, recentemente aconteceu isso, se envolveu numa briga, matou um vizinho, pegou o carro do pai. Essa é uma situação, ele tem menos de 18 anos, então ele vai ter um período correcional para trabalhar nisso. Outra coisa é você pegar os milhões de jovens negros e periféricos do Brasil que são encarcerados por uma quantidade pequeníssima de drogas, quase sempre de uso recreativo, e que pela ação direta da polícia e pela incompetência ou mesmo vontade punitiva de diversos promotores acabam amargando aí períodos imensos dentro de estruturas correcionais que, como o Dr. Nelson disse aqui, acabam não ajudando nesse momento em que o cérebro está em desenvolvimento. Eu quero trazer uma outra pergunta aqui, Nelson. O Platão, aquele filósofo grego que não pode ser chamado de comunista, né? Porque a extrema-direita é assim, falou contra eles é comunista. Platão, ele tinha uma regra para ensinar as pessoas a tomarem decisões, que era composta por 3 perguntas. Hoje nós temos outras dessas regras, mas essas ainda são importantes. Ele dizia, eu quero... Para você tomar uma decisão, você tinha que se fazer 3 perguntas. A primeira era eu quero, a segunda era eu posso e a terceira era eu devo. A primeira diz respeito à minha vontade, conversa apenas comigo mesmo. A segunda diz respeito às minhas capacidades imediatas, eu posso fazer tal coisa. A terceira conversa com um futuro distante, a partir de uma margem, de um entendimento ético-moral, né? Então, se nós fôssemos pensar a respeito disso hoje, os nossos adolescentes em capacidade plena, vamos imaginar um adolescente alimentado, bonito, feliz, contente, com toda essa confusão neurológica que o senhor mencionou aqui, em função dos seus hormônios e tal, ele teria condições de responder se eu quero ou não? Ele teria condições de responder se eu devo ou não? Agora, ele teria condições de responder se eu posso ou não? Qual dessas perguntas que nos levam a tomar decisões e que adultos têm dificuldades de responder, um adolescente médio ou um jovem médio com o seu cérebro ainda em processo de montagem estaria apto no sentido que a direita oferece, né? Categoricamente apto a responder esse tipo de pergunta, doutor Nelson? Olha, assim, é evidente que na fase da adolescência a pergunta eu quero teria uma resposta hipertroficamente ou megatroficamente positiva. O adolescente quer, ele é feito de desejo, né? A questão do eu posso, eu acredito que na nossa realidade socioeconômica ele vai ter uma hipertrofia no sentido negativo, ele vai ver que aquilo que ele quer, ele não pode, o que gera automaticamente um sentimento de frustração muito grande, né? E quando ele tem o eu quero daquele tamanho imenso e o eu posso daquele tamanho pequenininho, a questão do eu devo vai para o saco, certo? E aí ele vai e aí quebra a moral dele porque ele não consegue lidar com este conflito entre aquilo que ele quer e aquilo que ele pode. Então, aquilo que deve ou não deve vai ficar para um outro momento da vida dele, queira Deus que não seja dentro da prisão. E esse é o papel, eu acho, da educação, é o papel do Estado, é o papel que todos nós, médicos, professores, e aqui coloco os médicos dentro dessa condição, porque o médico tem essa função, também é uma função pedagógica menor, mas é uma função importante que nós todos nos colocamos nesse processo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, os dados aqui, Dr. Nelson, mostram que a imensa maioria dos adolescentes responsabilizados nessas questões envolvendo crime, está envolvido em crimes patrimoniais. Ou seja, veja, isso é uma coisa interessante. Já há muito, a legislação brasileira, ela protege mais o patrimônio do que a vida. Os advogados brincam, eles têm uma piada entre eles, que é muito engraçada, que diz assim, se você estiver num desespero grande, preciso cometer um crime, entendeu? Opte por matar uma pessoa e não roubar um banco, porque se você roubar um banco, não tem habeas corpus, não tem absolutamente nada, você vai se ferrar, enquanto que se você fizer um crime contra a vida, claro que ninguém está aqui
dizendo para se fazer, mas é para você ver o tamanho do direcionamento legal que nós temos já no nosso código, nas nossas estruturas de lei. E isso se reflete diretamente dentro dos adolescentes. A imensa maioria dos adolescentes responsabilizados penalmente no Brasil estão envolvidos em crimes patrimoniais e uma outra parte substantiva com relação ao aliciamento pelo tráfico. Né? Muitas vezes, ou na imensa maioria das vezes, na base de uma estrutura comandada por adultos. Né? Por que esse caminho do tráfico é tão sedutor para a nossa juventude, doutor Nelson? Por que esse, vamos dizer assim, ser aceito nessa estrutura, que é uma estrutura, inclusive, romantizada nas periferias, faz um impacto tão grande na percepção dos nossos jovens, e se esses jovens, com todas essas capacidades de transformação debilitadas, como o senhor coloca aqui, se compararmos com os adultos, né, não estou querendo dizer que eles estão sendo debilitados, mas se nós pegamos as capacidades dos adultos, por que eles, de alguma maneira, não conseguem resistir a esses apelos de serem integrados numa estrutura e tudo mais? Qual é o sentido médico, o sentido psiquiátrico desses apelos sociais que a gente vê acontecendo tão fortemente pelo Brasil? Vamos lá voltar no Platão, né? Na questão do eu quero. A gente sabe bastante desde a teoria psicanalítica de Freud, que eu acho que em alguns pontos ela continua perfeitamente válida, que o eu quero ele está muito ligado à noção de poder, por um lado, e à noção de pertencimento, por outro lado. Né? O jovem que mora em comunidades desprivilegiadas, como aquelas que são tomadas pelo tráfico, pela máfia do tráfico, os jovens enxergam no traficante uma figura de poder, né? Porque o traficante ele garante de vez em quando alguns benefícios para determinadas pessoas, paga uma consulta médica para quem não pode, arruma um transporte para quem não tem, enfim, né? Os traficantes eles sempre acabam, de uma certa forma, ocupando uma função de Estado para algumas pessoas, né? Desde que essas pessoas estejam no círculo de relacionamento deles. Então, esse eu quero, no sentido do pertencimento, é muito atraente para o jovem, que ele sabe que uma vez que ele se ligar a esse grupo, uma vez que ele se sentir pertinente a esse grupo, ele vai ter vantagens materiais, vai ter facilidades e vai ter uma chance de ascensão ao poder de uma forma muito, muito precoce, né? Então, combina as duas coisas, combina o desejo de ter, o desejo da posse de bens materiais, de vantagens materiais, com o desejo de pertencimento a um grupo que responde àquele instinto de tribalização, que é muito humano, né? Mas, sim, uma tribalização que, naquele momento, só tem a oferta de uma máfia de tráfico de drogas. Ele não consegue ter outras ofertas porque o Estado está ausente ali daquela comunidade, ele não tem outros exemplos, ele não tem outros valores que disputem espaço com o traficante. Então, essa vulnerabilidade é muito grande. E aí tem uma outra vulnerabilidade, vou voltar na questão, por exemplo, do TDAH, que é uma condição clínica que afeta talvez 5 ou 6% dos nossos adolescentes e que deixa eles extremamente expostos à adição com substâncias, com drogas, álcool, cocaína, maconha, enfim, todas essas substâncias. E a gente sabe hoje que a identificação precoce desse transtorno e o tratamento precoce diminui em 70% a chance desse jovem se ligar a vício em substâncias. E aqui entra uma coisa interessante da gente mencionar, e agradecendo demais aqui ao nosso perfil aqui, Física e Matemática, que está trazendo muitas discussões interessantes. Vamos lá. Os jovens brasileiros, eles não são impunes. Esse é um grande mal-entendido. Se você cometer um crime sendo menor de idade, você não vai ficar impune. Você vai ter todo um tipo de legislação específica para uma punição socioeducativa que só acha que é bobagem quem nunca conheceu as antigas casas FEBEM, as atuais casa, como nós chamamos, ou os locais onde esses jovens prestam ou pagam por esses crimes. Só quem não entrou num lugar desses é que acha que isso é bobagem. Não é. Já estou avisando isso aqui para as pessoas não imaginarem. Segundo, vamos comparar com a China.
tem uma diferença muito clara aí. O sistema educacional chinês ele é muito mais abrangente que o sistema brasileiro. Ele está presente, sim, em diversos lugares, e a punição lá é mais dura, mas é diferente da punição para adultos. Só avisando, se o objetivo é esse, existe uma punição mais dura na China? Existe, mas existe um sistema educacional muito mais complexo e muito mais presente, e ela, novamente, não se equipara às punições de adultos, tá? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. A extrema-direita está achando que esse encarceramento precoce resolve problemas. Que esse é o argumento. Vamos pegar as crianças de 16 anos, dizer, Fernando, mas é horrível falar de criança. Gente, eu estou usando simplesmente o léxico que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro usava quando falava dos seus filhos. Senador era uma criança, os meninos. Eu vi general de exército fazendo isso, para passar pano para crime. Então, assim, estou usando o mesmo léxico. Para mim, são crianças ainda. Então, vamos encarcerar essas crianças com 16 anos, 17 anos, vamos tocar na cadeia, cadeias de adulto. Eu já nem vou entrar nesse assunto, porque eu sei que o Dr. Nelson não é especialista em sistema prisional. Mas qual é a evidência médica que nós temos, Dr. Nelson, sobre o encarceramento precoce em ambiente adulto? Ou seja, este tipo de situação, ele melhora, ele atrasa, ele interrompe? Como é que ele funciona no processo de maturação cerebral e até nos casos que o senhor tem mencionado aqui, que são casos de quadros psiquiátricos? E nessa mesma pergunta, eu lhe faço aquela pergunta retórica, né? O Estado tem que oferecer a cadeia ou o Estado tem que oferecer a escola e talvez o auxílio médico, o auxílio psicológico nesse processo? Fernanda, eu confesso que eu não tenho comigo pelo menos, nenhum dado científico ou estatístico sobre o impacto do aprisionamento precoce. Mas é muito lícito e muito tranquilo da gente imaginar que o aprisionamento num presídio de adultos é uma situação de trauma, e eu vou introduzir um trauma na vida de um cérebro que está em crise. Né? Quer dizer, se o trauma já é ruim em qualquer fase da vida, na época de um cérebro em crise, é fácil de imaginar que vai ser muito pior. Então, eu não preciso de muita informação estatística feita para imaginar as consequências disso, porque a gente vê na literatura médica. Né? Eu só não sei te traduzir isso exatamente em números científicos, mas sim, existe na literatura médica um dado suficiente para mostrar que isso... Mas o trauma se imagina que é real e amplo. O trauma é real. A gente vê isso, às vezes, até em crianças que trocam de escola. Quem é professor sabe disso. Você troca a criança de escola, às vezes você troca a criança de turno, passa a criança da manhã ou da tarde para a noite, onde ela já vai ter contato com grupos de maioridade, e você já nota uma mudança perceptível no comportamento dessa criança. Num primeiro momento, inclusive, uma demonstração brutal de medo que às vezes gera violência. A gente tem que parar e dizer, calma, para aí, tu chegou para a noite, mas não, né, as coisas não... Então imagina jogar essas crianças todas dentro do nosso moedor de carnes humano, que já foi dito inclusive pelos sistemas da ONU, que é o pior sistema presidiário do mundo, pegar e jogar crianças de 16 e 17 anos. Isso resolve o nosso problema? E aí é que eu acho que o Dr. Nelson disse que não precisa ter muitos dados para a gente entender que isso deve exacerbar, deve piorar esse problema e essa situação. Mas deixa eu lhe perguntar duas perguntas especificamente. Na literatura médica, quando é que o cérebro do adolescente, ou o cérebro do ser humano, porque todo mundo é ser humano, ele está finalizado com a sua capacidade de colocar freios no seu desejo? Vamos lembrar aqui o Platão, né? Eu quero, eu posso, eu devo. Quando é que finaliza isso? Quando é que as pessoas teriam capacidade plena, pelo menos do ponto de vista biológico, para tomar essas decisões, inclusive sabendo o que vai acontecer no futuro? Porque muitos dos argumentos da extrema-direita é isso. Se ele sabe estuprar, então ele sabe o que vai acontecer com ele. E essa correlação não é verdadeira. Porque o estupro responde o eu quero. E perceber o que vai acontecer com ele num futuro,
no meu entendimento, necessita de uma coordenação entre saberes sociais e que se aprende na escola e uma capacidade biológica de antecipar esses processos que não me é muito claro. Quando é que a literatura médica, quando é que o desenvolvimento neurobiológico fala de maturidade do cérebro, doutor Nelson? Olha, assim, do ponto de vista biológico e do ponto de vista de média, nós estamos falando em termos médios, tá? Isso não é um número absoluto, isso é um número que responde a uma curva estatística, né? Então, o centro dessa curva está em torno de 22 anos, que é o final daquele processo da poda e o final da reconstrução das sinapses, né? Aí, a partir daí, o cérebro, teoricamente, está pronto para lidar com as novas situações e processar isso de uma forma diferente e ter a capacidade de processamento de bens intelectuais mais abstratos, mais complexos. Como obedecimento à lei, como a questão de culpa, como pesar, por exemplo, na minha tomada de decisão, a vida da outra pessoa, o desenvolvimento da outra pessoa. Né? Exatamente. É isso. A outra pergunta que eu ia lhe fazer é se a gente não está... Bom, a partir de 22 anos, o que fecha muito com esse dado histórico que nós temos de maioridade de 21 anos, que praticamente funciona no mundo inteiro. Algumas pessoas no mundo, inclusive, alguns países no mundo estão aumentando essa maioridade, porque nós temos um fenômeno cada vez maior desses adolescentes que não se tornam adultos nunca, que é uma característica da nossa sociedade e tudo mais. Mas então, estamos no ponto onde estamos, com maioridade de 18, maioridade para crimes financeiros, por exemplo, se não me engano, já está em 21, ou era em 21. Estamos mais ou menos nessa média. O que significa trazer isso para 16 anos, doutor Nelson? O que significa isso para a saúde mental dessas crianças? Quer dizer, com 16 anos, em que nível de desenvolvimento e maturidade cerebral nós vamos estar colocando crianças dentro do encarceramento? Dá para a gente ter uma ideia, mais ou menos, do impacto disso na vida desses jovens? Olha, o impacto vai ser péssimo. Pode ser que uma pequena proporção desses menores, na idade de 16 anos, que tem uma condição intelectual privilegiada por fatores, seja capaz de ter um entendimento melhor da coisa, mas eles são minoria absoluta, né? A única coisa que eu consigo ver nessa população, sob a condição do aprisionamento nessa faixa etária, é a introdução de uma situação de trauma que em absolutamente nada vai contribuir para o crescimento deles, para o amadurecimento deles e para a formação de novos conceitos. Eu já atendi muitas pessoas que tiveram episódio de aprisionamento na vida adulta, né? E sofrem de traumas horríveis e têm consequências psiquiátricas graves e eram adultos já. Imagina isso para um jovem, né? Isso é uma tragédia, essa é uma ideia de um nível de estupidez que é difícil até classificar. Realmente é só mesmo uma sociedade que elegeu um psicopata com idade mental de 12 anos, presidente da República, pode, por sua parte, eleger alguns representantes que vão apresentar um tipo de proposta como essa. É um problema muito profundo da nossa sociedade, Fernando. Muito profundo, vai muito além da questão neurobiológica. Nós estamos realmente num... Olha, hoje, inclusive, com meus filhos no almoço, a gente estava lembrando o seguinte: o nosso sistema democrático se mostrou falido no dia que o Bolsonaro homenageou o torturador Brilhante Ustra no Congresso e saiu solto do Congresso. Aquele dia eu falei para todas as pessoas que eu conheço: acabou a democracia no Brasil. Nós estamos perdidos. O que vem pela frente não dá nem para imaginar, né? Porque uma sociedade que não consegue prender um cara desse no momento em que ele comete um crime contra a democracia, contra a sociedade, contra a cultura e contra a humanidade, do jeito que ele fez, nós vamos ter problemas sérios, né? E essa proposta da extrema-direita é apenas a confirmação do tamanho do buraco que nós estamos, né? Tem muita gente aqui mencionando isso aqui, Nelson, dizendo assim, e isso é muito legal. Eu quero agradecer de novo quem tá se manifestando, e a discussão está correndo solta aqui, então imagina como isso está dentro da sociedade brasileira, né? Porque há esse sentido mesmo, né? Dizendo, 3 anos no máximo, quer dizer, a pessoa cometeu com 16 anos um crime, ela vai ficar
16, 17, 18, até 19 anos, ela pode ficar respondendo essas medidas socioeducativas para depois ser colocada em liberdade. E alguém vai dizer, mas 3 anos é pena né, por causa de um homicídio? E aí vamos avaliar essa afirmação, porque é muito importante a gente conversar com ela. Primeiro, se a gente está pensando em pena que equipare ao dano causado, não existe ideia de justiça, né? Porque não vai ser encarcerando uma pessoa 30 anos que você vai trazer a vida daquele ente que perdeu, que morreu por ato dessa criança. Esse é o primeiro ponto. Então, nós temos que acabar essa ideia de achar que a punição tem a ver com repor aquilo que se perdeu lá atrás, porque nós estamos trabalhando com vidas, né? Mesmo que tenha sido um estupro, mesmo que tenha sido um ato monstruoso, a punição não vai repor aquilo lá. Então, se a gente fizer esse corte, a gente tem que partir para o segundo ponto. O segundo ponto é, eu quero simplesmente punir este indivíduo dentro do meu sistema ético e das coisas que eu acredito serem verdadeiras, ou eu quero recuperar esse indivíduo por um caminho saudável dentro da sociedade. E se eu quiser recuperar, há uma diferença entre eu recuperar uma pessoa de 50 anos que cometeu um crime e eu recuperar um jovem de 16. Por todas as razões que o Dr. Nelson colocou aqui, um jovem de 16 está em condições de mudar a configuração do seu cérebro a ponto de ter essas medidas validadas no seu desenvolvimento neurobiológico. Né? Então, teve gente aqui dizendo, é um absurdo a gente discutir isso só pelo prisma neurobiológico. Eu entendo o argumento. O que a gente está tentando trazer aqui é que o argumento neurobiológico ele é muito forte contra a diminuição da maioridade. O resto pode passar por uma discussão ética. Eu acho que sim, eu acho que não. Mas aqui nós temos um argumento de recorte. O que o Dr. Nilson está dizendo é, antes de 21, 22 anos, vamos imaginar aí, o cérebro não está formado, em média, para entender as condições das suas ações no mundo. Mesmo que o jovem apareça em videozinho mostrando o celular, mesmo que ele ria durante o período que ele está sendo julgado, aparece muito isso nos julgamentos norte-americanos e os jovens rindo, e ali não há percepção do que é aquela risada. Muita gente acha que aquela risada é deboche, mas ela pode ser uma resposta explícita ao medo que ele está sentindo ali. Então, mesmo isso, o cérebro não está formado. Agora, eu quero perguntar uma coisa para o Dr. Nelson, assim. Vamos pensar o seguinte, doutor Nelson, se o nosso objetivo aqui, como disse o Física e Matemática, que 150 mil pessoas são 50 mil pessoas são mortas no Brasil todos os anos, e que a gente tem... Se a gente for reduzir a maioridade penal, e se esses jovens não viessem a reincidir, e nós fizéssemos um trabalho maravilhoso de recuperação, né, nós estaríamos falando numa redução de 3% desse valor por causa dessa medida. O problema são as consequências correlatas de você reduzir isso. Nós vamos ter jovem de 16 anos que vai aumentar o tempo de prisão por estar ligado ao tráfico. Nós vamos ter jovens de 16 anos aumentando o tempo de prisão porque brigou na escola, porque machucou de forma, às vezes, até brutal um colega. Todo o sistema prisional vai acabar encarcerando mais jovens. E a grande pergunta que nós temos que fazer é, encarcerar mais jovens resolve o problema da nossa criminalidade? Não. Porque a criminalidade sobre a qual você está argumentando, ela é feita majoritariamente 90 e tantos % por adultos. Exatamente. Então é uma medida que não tem efeito para fazer o que ela está fazendo, ataca e criminaliza outros indivíduos e ainda bate em cima desse argumento médico que o Dr. Nelson trouxe aqui. Não é uma questão simplesmente de avaliar se o jovem sabe o que está fazendo, é de afirmar claramente que o jovem não sabe, não tem condições de entender as suas ações no tempo e na sociedade ao longo do período. Ele não pesa o que é vida, gente. Isso é muito importante. Quando um homem de 50 anos mata o outro, ele viveu 50 anos. Ele sabe o que é a vida dele, ele teve agruras, ele teve bons momentos, maus momentos, ele tem memória disso tudo, ele entende disso tudo e ainda assim ele mata. Um jovem de 16 não sabe o que é vida. Mesmo que ele pudesse ter essa concepção, ele ainda não julga, ele não valora a vida dos outros como ele valora o seu. Ele não valora o desejo dos outros como ele valora o seu. Então, essa diferença de julgamento, ela é muito importante para você entender, inclusive, a razão de culpabilidade. E é por isso que no mundo inteiro os caras acabam reduzindo esses valores. E assim, eu fiz uma pesquisa aqui, eu fiz uma pesquisa aqui, por exemplo, já que a extrema-direita está falando tanto nisso, nos Estados Unidos, a Suprema Corte norte-americana, quando julgou alguns casos, como por exemplo Hooper e Simons em 2005, Graham versus a Flórida em 2010, ou Miller versus Alabama em 2012, né? Ela
Literalmente, ela foi buscar literatura neurocientífica e psicológica, pareceres de entidades médicas, como o American Psychological Association e a American Medical Association, que são essas instituições que coordenam essas pesquisas, para reconhecer que adolescentes possuem menor culpabilidade, maior impulsividade e, o ponto decisivo, maior capacidade de mudança e reabilitação. Então, assim, eu colocar uma criança nessa condição, a chance dela voltar a delinquir é muito menor do que eu colocar um senador ou um candidato a presidente da República que está abertamente falando contra o país. Ali não vai mudar nada, mas aqui sim. E aí eu queria, para a gente ir finalizando, perguntar exatamente isso. Do ponto de vista médico, da sua experiência como psiquiatra, da forma como o senhor entende essa evolução do cérebro, das coisas que são importantes para a formação de um ser humano, né? Faz mais sentido reduzir a maioridade ou faz mais sentido, por exemplo, aumentar as penas para indivíduos de colarinho branco e de formação acadêmica, de já os seus 40, 50 anos, que fazem crimes de corrupção, que jogam os sistemas de saúde no chão, que fazem crimes contra financeiro. O que faz mais sentido para a gente lidar contra essa questão de criminalidade, na sua percepção, doutor Nelson? Obviamente a parte B, né? Porque a parte B lida com gente que tira recursos sociais, tira recursos da assistência médica, da educação, recursos de suporte social, enfim, né, que são reacionários do ponto de vista do desenvolvimento do país e que criam as condições para que muitos menores acabem caindo no crime. É um círculo vicioso, né? É um círculo vicioso. Agora, eu queria voltar só a essa questão um outro aspecto do aprisionamento, que é o seguinte: são 3%, né, de crimes muito graves cometidos por adolescentes. Você vai aprisionar essa gente, isso vai gerar um custo social direto, que é o custo de você manter mais gente ainda presa, e esse recurso que vai ser gasto para pagar a prisão de adolescentes vai deixar de existir para outras ações afirmativas de formação da sociedade, justamente na área de educação, na área de saúde, na área de prevenção, na área de formação social, o que é o pior de todos os paradoxos, ou seja, é uma cadeia que se retroalimenta, é um círculo vicioso. Não resolve, pelo contrário, vai criar mais problema, vai criar mais carências sociais, vai criar mais trauma, vai criar mais transtorno mental. E também quero responder a coisa aí do nosso físico e matemática, que ele pergunta se 3 anos não é pouco para um adolescente que matou uma pessoa. A gente tem que decidir se a gente quer uma sociedade para formar indivíduos ou se quer uma sociedade para punir infratores, né? Então, eu penso que sim, um adolescente que eventualmente se envolveu num crime muito violento tem chance de ser recuperado. E se a nossa sociedade é baseada em valores democráticos, em valores humanitários, o nosso investimento tem que ser na recuperação e não na punição. Esse é o meu ponto de vista. Mas não vai recuperar todo mundo. Realmente, não tem nada que seja perfeito na nossa vida e na nossa sociedade. Mas se a gente tomar como valor primário o punitivismo, a gente não vai consertar nada. Agora, se a gente tomar como valor primário a formação do indivíduo, a ressocialização, o investimento, nesse tipo de aspecto da função social, eu acho que o país ganha muito mais. Tu cortou teu microfone, Fernando. E aqui a gente vai finalizando, mas deixa eu sinalizar uma coisa importante, tá? Porque até agora nós estamos falando na criança que é o outro, né? O filho do outro, é aquele ligado ao tráfico, é aquele na periferia, não é a nossa criança. Só que se você reduz a maioridade penal, seu filho de 16 anos vai estar sujeito a uma pena de adulto se ele brigar no seu condomínio. Ele desceu para o condomínio, ele brigou no condomínio, ele deu um soco num outro menino, pode ser até um soco de raiva, de indignação, dentro da ideia do eu quero, né, nesse momento, e aí o outro menino caiu, bateu com a cabeça. Nós nunca vamos recuperar o outro menino. Estou dando aqui um caso hipotético que acontece toda hora no nosso país. Nós nunca vamos recuperar o outro menino. Há um sério processo de reparação que a justiça tem que trabalhar com aquela outra vida que está ali colocada, mas há também uma percepção que eu quero trazer para vocês. Se isso acontece com o filho de vocês, o seu filho com 16 anos já estará sujeito a punições em estilo de adulto.
Então, veja, eu faço uma medida mirando o jovem negro de periferia, que é isso que a extrema-direita está fazendo, é uma medida racista para pegar o jovem negro de periferia, e ela vai atacar o jovem branco de classe média, porque a classe alta, o pai bota ele dentro de um avião e ele amanhã está em Miami. Como aconteceu várias vezes no nosso país, eu não vou citar nomes aqui de gente muito famosa que aconteceu isso. Agora, o jovem de classe média vai responder, vai parar num presídio. Então, assim, é bom a gente tomar um certo cuidado, porque a nossa vontade de punição, ela é sempre, e aqui o Dr. Nelson pode terminar, inclusive, nessa situação aqui, a nossa vontade de punir, ela é sempre direcionada ao outro, ao filho do outro, né, ao jovem que não pertence ao meu círculo, mas reverbera isso, traz isso para dentro do teu círculo e verifica se esses padrões podem ser aplicados aos seus jovens, aos jovens do seu convívio, de uma maneira sadia, saudável, e se você confia na justiça brasileira, nos policiais do Brasil, da forma como eles trabalham, quando o filho for o filho do branco de classe média dentro de uma cidade brasileira. Nesse processo de translação é que eu acho que cabe o nosso raciocínio aqui. Doutor Nelson, últimas palavras, a gente vai terminando. O que o senhor diria sobre todo esse movimento de redução da maioridade penal a partir da sua formação e da sua experiência? Olha, Fernando, eu acho que esse movimento ele apenas é uma ressonância dos processos reacionários que estão acontecendo aqui no Brasil, conduzidos todos pela extrema-direita. É fruto do ambiente que nós estamos vivendo aqui, que na realidade nunca deixou de existir, mas eu posso dizer com muita certeza que ele renasceu em 2014, com o espírito golpista de Aécio Neves, que novamente entrou em ressonância com o espírito golpista de Michel Temer, que depois entrou em ressonância com o espírito golpista de Sérgio Moro, e essas coisas, esses ataques à democracia foram todos, no fundo, ataques ao ser humano, ataques à dignidade humana, e quando a gente se acostuma com isso, quando a gente normaliza isso, todo o restante desse lixo começa a descer montanha abaixo e começa a cair em cima da gente. É uma situação muito triste. Eu acho que nós estamos vivendo um momento político-cultural muito triste da nossa história. Temos aí uma eleição pela frente que pode nos dar muito alívio, em parte, né? Mas acho que ainda estamos, vamos dizer, o trem do reacionarismo ainda está em alta velocidade, ainda tem muita inércia para a gente dar conta disso. Temos uma luta muito grande pela frente, e isso seria a obrigação de toda pessoa que se diz minimamente democrática lutar por um país de melhores valores do que esses que estão sendo colocados pela extrema-direita. Isso afeta todos os aspectos da nossa vida, isso afeta a minha vida no consultório, isso afeta a tua vida como professor, como jornalista brilhante que você é, afeta a todos nós. Então, nós temos que realmente encontrar uma forma de combater tudo isso. A minha interface, evidentemente, é uma interface com a saúde, mas posso dizer que sim, a gente tem uma sensibilidade muito grande em relação a isso e tememos muito pelo futuro se essas coisas não melhorarem. Né? Teu microfone está fora. Muito obrigado pela sua presença, Dr. Nelson, aqui. Quero agradecer a todo mundo que está no chat discutindo. É para isso que esse programa é feito, tá? O chat explodiu de gente discutindo, e eu quero dizer assim, nenhuma das posições ela é completamente equivocada, nenhuma das coisas que as pessoas estão sustentando, e é por isso que a gente tem que fomentar o debate público. O interesse aqui foi simplesmente trazer essa percepção mais dura dos estudos médicos e desse desenvolvimento neurobiológico, porque eu acho que essa é uma regra de corte. A verdade é que o cérebro não está pronto para lidar com as reações e as consequências das ações daquele corpo que está em transformação nesse momento. Por isso que a sociedade sempre protegeu esse espaço de transformação. De alguma maneira, você vai olhar ao longo da história da humanidade, sempre houve essa condição, e eu acho que todo esse ataque agora, como disse o Dr. Nelson, é fruto desse reacionarismo que não tem mais para onde ir e que acaba se jogando contra as crianças e contra os adolescentes. Bota esse número na cabeça, nós estamos falando de um percentual de entre 0,9% e 1,5% dos crimes no Brasil. Encarcerar mais crianças não vai resolver a diminuição da criminalidade, muito pelo contrário, vai aumentar.
porque essas crianças tão pródigas em aprender, enquanto crianças e adolescentes, vão aprender dentro dos presídios de adulto. E a menos que você não conheça o que é um presídio de adulto, eu acho que você não deveria defender esse tipo de situação. Dr. Nelson, muito obrigado pelo seu tempo, é um grande prazer estar sempre aqui, é muito bom conversar contigo de novo, meu amigo, e para todo mundo que nos assistiu até agora, muito obrigado, sigam aí na programação do 247 e até a semana que vem. Um abraço, Fernando, muito obrigado.